Olá pessoal, sou Marco Antônio, estava presente aí na última live nossa do dia 31/3, que passamos aí algumas regras da MP 1343, que veio para mudar um pouco o mundo do transporte aí, veio aterrorizar um pouquinho aí o transportador. Hoje a gente veio aqui responder algumas das questões que ficaram pendentes, né? A gente vai fazer uma série de vídeos aí respondendo essas questões. Hoje eu elenquei algumas aqui e vou estar passando para vocês aí as respostas. Começando aqui, ó. Na autuação a um campo frete de retorno, este campo significa retorno vazio ou se refere realmente a um frete de retorno com outra carga? Então, dependeria da autuação, como que ela estaria descrita, com o que foi utilizado aí para essa multa, né? Geralmente, quando a gente tem o frete e retorno, tem umas regras específicas lá da NTT que ele fala que é retorno de container vazio ou de cargas dedicadas, né, de transportes dedicados, alguns tipos de transportes exclusivos, tá? Então teria que ver como que enquadrou a sua autuação para estar enquadrando esses valores, tá? E já respondendo algumas outras perguntas, com relação, quando você enquadra lá na questão do frete e retorno, você faz o quê? Você, além de calcular o frete de ida, você vai calcular aí 92% aí do CCD, né, da utilização dos cálculos para o frete de ida, para calcular aí o frete de retorno do seu caminhão vazio aí nessa condição, tranquilo? Então vamos lá, outra questão aqui. O frete retorno se aplica a que tipo de carga? Containers, tanque químico, perigoso, carreta frigorífica ou outras? Então, que nem eu comentei, você tem algumas regras específicas, tem até um FAQ, vai estar o link aí para vocês logo aqui na imagem do vídeo, que ele passa lá o quando vai enquadrar, tá? Geralmente é container vazio, químico, né? Você tem lá os tanques vazios, que você vai retornar ele vazio, então você vai ter a aplicação do frete retorno, né? Tiver um outro frete fechado aí que não vai se enquadrar, aí vai considerar um novo tipo de frete. No transporte container, a opção calcular retorno vazio se aplica ou não? Então, isso até já vou responder algumas outras questões que a galera perguntou falando de ir com container vazio. Vamos lá. A previsão é o retorno do container vazio, tá? Não tem a previsão da ida do container vazio. Pra vocês terem uma ideia, isso dá um certo conflito até com a legislação do estado de São Paulo, falando aqui do estado onde a gente se encontra aqui o escritório. Por quê? O estado de São Paulo colocou em resposta à consulta falando que o transporte de container vazio é um novo transporte, né? Que diria, vou levar um container vazio lá para fazer a carga, fazer toda a apiação lá da carga, tudo certinho. Isso aí seria considerado um outro transporte à parte desse container. Só que, para a NTT, eles consideraram daí, na questão da tabela de frete mínimo, se você retornar esse container vazio, aí sim você vai lá e vai ter que calcular aí 92% aí a mais aí, referente ao índice que você calculou para a sua ida. Tranquilo? Vamos lá. Na importação, a devolução da unidade vazia é considerado um novo frete? Então, que nem eu comentei, se você for ler da questão da tabela de frete mínimo, ele vai considerar lá que está transportando um container vazio e ele não coloca essa questão do novo frete. O problema daí é o conflito com o quê? Com a legislação do estado, né? São Paulo, que nem eu comentei já anteriormente, ele fala que o transporte de container vazio é o transporte de mercadoria, de embalagem, né? Então seria um novo transporte nesse caso. Eu sei que por prática de mercado isso não ocorre, dificilmente ocorre essa situação. Então consideraria aí que se fosse o retorno do vazio, vai fazer a aplicação lá da tabela considerando um frete vazio, tá? Vou passar aqui um outro tema. Como o sistema vai impedir na prática a contratação de frete abaixo do piso mínimo? E já aproveitando a outra questão para a gente emendar a mesma resposta, os sistemas vão bloquear automaticamente fretes abaixo do piso mínimo ou isso ainda dependerá de validação manual? Vamos lá. O que foi imposta a regra? Você vai conseguir contratar tranquilo lá o frete abaixo da tabela. O que vai acontecer? Você não vai conseguir gerar o CIOT. Quando você não gerar o CIOT, você já sabe que vai vir aquela autuação lá de falta de CIOT de 10.500, daí você não vai conseguir colocar o CIOT lá dentro do MDFE mais lá, o valor de autuação mais 10.500, você vai obstruir a fiscalização neste caso,
Então, você vai fazer um apanhado de um monte de multas quando você não conseguir emitir o CIOT, porque você não conseguir declarar as informações do frete mínimo. Então, praticamente assim, não vai ter uma validação na hora lá de você fazer a contratação. Sim, quando você for emitir o CIOT, você não vai conseguir estar emitindo. Lembrando que, pessoal, isso aí vai vir em maio, tá? Ainda você consegue estar emitindo. Chegando em maio já vai ter esses bloqueios. Tem algumas questões, né? Como repassar essa tabela ao cliente, já que o frete ficaria muito mais alto, ou como lidar quando o piso mínimo calculado fica acima do valor que o cliente está disposto a pagar. Pessoal, essa questão é mais comercial, né? A ideia do governo é justamente tirar esses fretes abaixo do que seria o cálculo deles, né? Da tabela mínima de frete, você tem lá todo um cálculo sobre depreciação de veículo, sobre o custo do funcionário, o quilômetro rodado, o eixo e por aí vai. Você tem todo um cálculo em volta disso. Então eles acham não, né? Eles consideraram com estudos técnicos que esse é o valor ideal que teria para o frete. TAC agregado precisa cumprir a tabela mínima? Não. TAC agregado, ele é uma situação que entrou lá exclusivamente, lá tem uma resolução da NTT, que também vai estar aqui o link para vocês, que fala lá que a NTT colocou que TAC agregado é dispensado da tabela de frete mínima, tá? Lembrando que, conforme a gente comentou na live, a questão do TAC agregado é um pouco delicada, porque nós temos lá o TAC equiparado, né, que fala que são as empresas que têm até 3 veículos, automotores, só que por questão de segurança, tá? Segurança de vocês, administrativa, sempre indicamos aqui, olha, Marco, eu sou um TAC equiparado. Pessoal, abre uma consulta na NTT só para validar que você vai conseguir também se equiparar a um TAC agregado, tá? Por quê? Nós temos alguns problemas de legislações dúbias, de diversos entendimentos, então com uma resposta concreta na mão, tem mais segurança jurídica para vocês, tá? Mas TAC agregado não entra na tabela de frete mínima e observando que o MEI, tá? O MEI ele é equiparado a TAC, tá? Tem até uma resposta da NTT para a Advocacia Geral da União, que ela foi provocada, tá? Que também vai estar o link aqui abaixo, que diz o seguinte, que o TAC, o MEI continua sendo um TAC, tá? Ele é híbrido, ele pode ser tanto um PJ como um TAC. Algumas questões aí que nós temos aí diferentes aí no nosso ordenamento, tá? Vamos lá. Transportadoras optantes pelo Simples Nacional também serão impactadas? Com certeza, não vai ter. A opção tributária da transportadora não vai impactar em nada aí com relação às regras, tá? As transportadoras ETCs que utilizam frota própria também precisam seguir a tabela de frete mínima? Com certeza, tá? Usei caminhão próprio lá, meu cliente vai ter que pagar pelo menos a tabela de frete mínima para a minha transportadora. Observando que a fiscalização efetiva disso vai vir agora, dia 24 de maio, o qual terá o CIOT também para o ETC quando ele usar a frota própria. Vocês vão fazer um CIOT contra vocês mesmos. Ainda não saiu os moldes certinhos da NTT, tá? Eles lançaram a legislação, mas provavelmente vocês vão ter que usar uma IPF para estar gerando esse CIOT. Vocês vão gerar um CIOT para falar o valor da prestação de vocês. Vocês não vão receber lá conforme as regras do CIOT lá que você tem, que recebe no cônjuge e tal, vocês não, vocês vão ser uma ETC, vocês vão continuar cobrando fatura, boleto, o que for. O que muda é que vocês vão declarar isso também, e isso também será fiscalizado, né? Já respondendo, né? Colocaram que se iam fiscalizar 100% das operações. A ideia principal do governo é justamente isso, fiscalizar 100% das operações. Por isso que, inclusive, vai ter o CIOT para todas as contratações aí que tiverem de transporte. A previsão de exceção na norma para ETC com contratos de prestação de serviço com valor fixo mensal para determinado cliente? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu queria falar que sim, tá? Essa questão aqui, para mim, seria o divisor de águas para os meus clientes aqui da Paulicom, mas o que acontece? Nós temos somente o TAC agregado sobre isso. Não tivemos ainda nada que diga que as transportadoras com contratos fixos, né, contratos mensais, nós temos clientes aqui que, se ele transportar ou não, ele vai continuar recebendo, né? Então, não temos nada fixo e nada claro da NTT. Provavelmente os entes, né, os representativos de vocês já devem ter provocado isso, a NTT, e vamos aguardar se vai ter algum posicionamento ou não. Lembrando que vocês também podem estar abrindo consulta junto à NTT. Como ficaria o frete de vans quando o veículo consta como caminhoneta no documento? Seria o mesmo valor do toco de 2 eixos, mesmo com custos diferentes? Então, nessa situação, que nem te comentou lá,
tem uma resolução, se eu não me engano é a 6076 de 2026 ou 2025, não lembro agora o ano certinho, que ele colocou lá que a tabela de frete mínima só se enquadraria para veículos a diesel. Se sua van for a gasolina, for a etanol, for a GNV, não vai entrar nessa situação. Se ela for a diesel, o que a NTT fala? Você vai considerar, tá, o que tiver menos eixo na tabela, ou se não tiver com menor quantidade de eixos, o que tiver com maior quantidade de eixos. Ah, o valor do toco é diferente da van. Infelizmente temos com certeza essa situação, mas não teríamos como enquadrar no local específico as vans. Tá bom? Vamos lá. Sou ETC como TAC equiparado. Quem faz o CIOT? O seu contratante ou o seu subcontratante, tá? Não vai ser você, porque isso é um TAC equiparado. Como deixar de ser TAC equiparado? Olha, TAC equiparado é que tem até 3 veículos aí automotores. Adquirindo o 4º veículo, você acaba saindo dessa listagem. Temos aqui 3 perguntas que dá para fazer uma mesma resposta aqui para vocês. Ó. Como será a exigência de emissão do CIOT para transportadoras ETC, inclusive em operações com frota própria? As empresas ETC com frota própria terão de emitir CIOT? Com a implementação do CIOT integrado ao MDFE, será necessário emitir CIOT também para motoristas da casa, CLT e frota própria? Ou continua somente a obrigação para TAC e agregados? Pessoal, aí que vai vir a novidade aí em maio, seria o quê? Todas as contratações vão ter CIOT, tá? Ah, eu sou uma ETC, vou usar a frota própria. Você vai emitir um CIOT sobre a sua frota própria, sobre o seu frete contratado, tá? Não tem como fugir isso. A NTT já fez lá a resolução 6078, já colocou ela certinho lá, colocando essa situação, tá bom? Em operações municipais, como será gerado CIOT declarado na MDFE se apenas nota fiscal? Então, teve transporte municipal? Pessoal, transporte municipal não tem MDFE. O CIOT vai ser feito, tá? Não precisa vincular, não vai vincular a um documento eletrônico, mas ele será feito aí para falar que ocorreu um transporte municipal. Emissão de CIOT por subcontratados será obrigatória? Vamos lá, você diz, eu entendi, se tiver subcontratação, hoje já tem essa questão. Ah, eu sou uma ETC e fui subcontratado. Você, ETC, vai fazer lá o seu CIOT em cima aí da sua subcontratação, qual que você foi subcontratado, tá bom? Vai haver integração automática entre o CIOT e o MDFE? Não, ainda não. Tá? Você vai gerar o CIOT, daí você vai informar os dados dentro do MDFE. Tá? Aí seu sistema que poderia ver uma forma de automatizar essa situação. Há boatos, tá? Há boatos que o CIOT tá para acabar esse modelo atual e o CIOT ir parar dentro do MDFE, mas isso são boatos, são burburinhos, tá? Não tem nada confirmado ainda. Seria o mundo ideal para vocês, né? Emitir só um documento e a desburocratizar aí a operação de transporte. Qual é a ordem correta de emissão dos documentos? CIOT, MDFE, CTE? Correto seria, você vai ter o CIOT, beleza, né? Vai ter o CTE, e o último sempre será o MDFE, né? Porque o MDFE, ele que vai ter as informações de todas as outras emissões. Mas geralmente se começa lá com o CTE, contratei um terceiro, vai fazer o CIOT, o meu CIOT é próprio, vai lá em maio, você vai lá e vai gerar um CIOT aí referente à sua operação. No MDFE, eu preciso informar a distância ou ela será calculada com base nos estados de coleta e entrega? Então, lá no MDFE você vai informar coleta e entrega, o percurso lá vai ter aí mais ou menos um cálculo como será realizado, tá? Para fazer a tabela de frete mínima. Considerando os exemplos de carga containerizada, granel líquido, granel sólido, frigorificado e carga geral, a informação do tipo de carga no MDFE será obrigatória? Sim, sim, nós temos lá um campo, né, produto predominante, inclusive quando eu coloco carga lotação, lá a NTT indica que se informe o principal, tá? Se tiver mais de um, você vai colocar o principal nesse caso. Lá você vai colocar o tipo de carga, inclusive se for lotação, você vai colocar o NCM principal da carga transportada para eles estarem vinculando realmente esse tipo de transporte. Vamos lá, quando eu contrato um motorista que já leva a carga de terceiros, mas no MDFE consta só um CTE meu, como o validador reconhece que a operação é fracionada e não lotação? Isso aí é aquela questão de que, como pode dizer, não tem previsão, tá? A NTT não previu esta situação para vocês transportadores, tá? O que indicamos? Contratei um terceiro que ele tem carga de outro. Olha, geralmente, o que indicamos? Considera lá uma carga lotação, vai ficar muito abaixo. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai lá, vai considerar, você vai ter que deixar preparada provavelmente uma defesa aí administrativa para você.
tá? Por quê? A NTT tem muitas coisinhas que ela não se preparou, né? Um exemplo que eu tenho até uma pergunta que fala, eu tiver vários MDFs para vários estados, até o Dr. Marco ele falou isso na última live, e é um CTE para cada um. O que acontece nessa situação? Você vai ter que emitir lá o MDFE daquela forma, você vai ter que só, infelizmente, estar se defendendo nessa situação, tá? Não tem ainda uma regra do NTT falando, faz desse jeito, tá? O que ela colocou é lá, que nem eu ressaltei no dia 31, é quando for o TAC agregado, que você consegue colocar em componente, que é uma prestação continuada, tal, que daí você consegue se afastar algumas situações. Olha, tivemos algumas questões de vale pedágio, tá? Com relação à fiscalização do vale pedágio. Pessoal, fiscalização do vale pedágio automático, eu sei que não foi o tema, mas é assim, tem terceiro no MDFE, colocou lá o RNTRC de outra empresa, colocou os dados que você contratou um terceiro, se não colocou informação de vale pedágio, vem a multa. Em frota própria, quem toma a multa é sempre o contratante. Na subcontratação, é o subcontratante quem vai tomar a multa. Então, subcontratei, coloquei no meu MDFE todos os dados do terceiro, tenho que ter informação do vale pedágio. Temos aqui algumas questões de IPF, né? Com relação ao pagamento de fretes de terceiros, passa a ser obrigatória a utilização de IPFs? A resolução 6078 trouxe novamente o artigo 5º sobre IPF. Como deverão ocorrer os pagamentos dos fretes? Deverão ser utilizados essas instituições? Então, o artigo 5º ele só colocou lá um adendozinho, né? Falando que ele tinha terminado só do Bacen, colocou só mais algumas palavras lá. Ele sempre existiu, tá? Na resolução principal. O que acontece? Nós precisamos atualmente de ter IPFs para gerar o CIOT. Tem uma previsão na legislação que fala que o meu sistema poderia gerar o CIOT e tal, só que tem inúmeras regras de validação e tal, eu não sei te falar quais sistemas hoje geram. Geralmente se contrata um terceiro lá, uma IPF, para estar fazendo essa gestão. O pagamento, você vai usar IPFs ou conforme o subcontratado, quando ele não for ETC lá, conforme o subcontratado quiser receber. Eu vou receber pela IPF, eu quero receber via Pix, tá? E Pix você não precisa efetivamente ter uma IPF para pagar, mas você vai ter que ter uma para abrir o CIOT. Vamos lá. Qual é o site da tabela mais confiável? Olha, geralmente é o site da NTT, tá? Vai estar o link aqui embaixo certinho, tá? Esse é o link da NTT, tem a calculadora oficial deles para fazer aí o cálculo da tabela de frete mínimo. Lógico, você tem na legislação, se quiser fazer um simulador na legislação, tem toda a álgebra lá em volta, toda a matemática em volta disso, mas geralmente a NTT já tem essa calculadora. Quais são os procedimentos e parâmetros para cadastro de alto desempenho? Então, com relação ao alto desempenho, ele vai estar muito vinculado também às informações dentro do MDFE, né? O MDFE hoje tem campos específicos ao desempenho, que são aqueles fretes com carregamentos rápidos de no máximo 2 ou 3 horas, que vão sempre seguindo com horários meio malucos, tá? Dentro do MDFE hoje, você tem tudo fechando, já explicando lá como que você vai informar as questões de alto desempenho já dentro do MDFE, para quê? Para efeito de fiscalização. A fiscalização cancelará 100% das operações? Praticamente 100% das operações. A ideia da NTT é fechar o ciclo, né? Já fica até uma informação bônus para vocês. Veio aí nesse mês, o mês passado, agora não lembro se foi em março, a inclusão aí, a FENSEG, né, a Federação dos Seguros, começou também a ver que vai dar para fiscalizar também os seguros dentro do MDFE. Tá? A ideia deles, eles estão em período de testes, a ideia é chegar lá para julho, vai fiscalizar também os seguros, tá? O RC-TRC, o RCV, o RC-DC lá, a ideia é talvez colocar mais 2 campos, né, que hoje eu só informo o RC-TRC, vai colocar também o RCV e o RC-DC. Tranquilo, pessoal? Então, ficou alguns questionamentos aí respondidos para vocês. Quem quiser se aprofundar mais, teremos ainda o nosso curso dia 27/4 desse mês agora, de abril, né, 27/4, referente ao quê? A regras da NTT. Lá vamos pleitear questão da RNTRC, tabela de frete mínima, vale pedágio, MDFE e vamos colocar questões de seguro também. Tá? Convido vocês aí para estar conhecendo aí nossos cursos, e quem tiver interesse também de conhecer uma contabilidade especializada aí no transporte há mais de 35 anos, né, a primeira do Brasil que tivemos, vem conhecer aqui a Paulicom. Tranquilo, pessoal?
Muito obrigado novamente e logo mais teremos mais lives aí para vocês.